Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo. Vamos falar sobre o estresse. A gente ouve falar o tempo todo: "Ah, fulano tá estressado. Ah, eu tô estressada". Todo mundo vive estressado e a gente às vezes não para pensar o que é esse estresse. Então, hoje meu convidado é o Dr. Miguel Losso, que eu já vou aguardar ele entrar aqui para a gente começar a nossa live. Tudo bem, Miguel? Estou te esperando. Já entra e a gente já começa. Vamos falar então sobre estresse. Vamos lá, Miguel. Tudo bem, Miguel? Oi? Tudo bem, Miguel? Estou aguardando você entrar aqui para eu chamar você. Vamos lá agora. Isso. Hoje não pode dar nenhum problema, porque nós estamos tão perto, né, Miguel? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo em ordem. Eu estava dizendo que hoje não pode dar problema, porque sempre que a gente vai fazer live, às vezes dá um problema de contato, mas nós estamos tão pertinho aqui hoje, né, que fica fácil. Então, nós vamos falar hoje sobre estresse, né? Principalmente com ênfase nesse estresse que está todo mundo sentindo nesse momento de pandemia. Então, o nosso convidado é o Dr. Miguel, então ele é especialista em clínica médica, em medicina do trabalho, e o mais importante de tudo é meu marido. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre estresse. Então, fala lá, doutor Miguel. Afinal de contas, o que é esse estresse? O estresse é uma reação natural do organismo que ocorre quando nós estamos diante de alguma ameaça ou de algum perigo. Esse mecanismo nos coloca em estado de alerta ou de alarme, pronto para defender o organismo. E, e essa defesa provoca sempre algumas alterações físicas e emocionais. A reação ao estresse é uma atitude biológica necessária para a adaptação a situações novas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já teve algum tipo de estresse? Sim, Nossa, muitos, muitos. sempre teve, tem e terá. Nós vamos trazer um exemplo muito simples para que nós possamos avaliar bem uma reação aguda de estresse como ocorre. Imagine você que está andando em uma rua, conversando com alguém ao seu lado, e você escuta uma freada de um carro bem nas suas costas. O que você sente? O que acontece no momento da freada? Imediatamente o organismo vai tentar se adaptar a essa nova circunstância e vai trazer algumas alterações imediatas. Por exemplo, você vai olhar imediatamente para o local onde houve a freada. Você vai ficar pálido naquele momento, o seu coração vai bater mais forte, a sua respiração vai ser mais rápida, no sentido de você se defender. Aí você vai ter imediatamente uma resistência. O que significa resistência? Você estará pronto para fugir, para lutar, para correr, para se esconder do perigo que o teu organismo percebeu que está perto de você.
Decorrido esse período decorrer de defesa, vem o estado de acomodação. Alguns minutos depois, quando nada ocorreu, quando você não sofreu nenhuma lesão, o teu organismo vai começar a relaxar e voltar ao normal. Nós vemos muito comum, quando acontece alguma coisa assim, ou quando um quadro de estresse agudo, as pessoas gostam de colaborar. E o que elas fazem? Procuram dar uma água para tomar, uma água com açúcar, enfim, medidas que todo mundo está acostumado no sentido de ajudar a quem passou por um estresse. Evidentemente que a água não vai fazer efeito nenhum, mas a queima do nosso organismo, das substâncias que foram emitidas naquele momento do estresse, é que vai fazer com que as coisas voltem ao seu normal novamente. Entendi. Então, isso quer dizer que a gente tem esse estresse momentâneo, que vai fazer que a gente sofra mudanças, e depois, com o tempo, a gente vai se acalmando. É isso? Exatamente. Tá, mas e aquele estresse repetitivo? Por exemplo, a pessoa que trabalha no local onde ela tem problema de relacionamento com o chefe, e todo dia ela se desgasta, todo dia ela se chateia. Como é que é a diferença desses dois estresses? Esse que é o susto lá, de quase foi atropelado, com esse estresse do dia a dia. Sim, Fátima. Existe uma diferenciação entre o tipo de estresse. Nós falamos, nesse caso, como exemplo do carro freando nas minhas costas e a reação que ocorre imediatamente. Este é um caso de um estresse que nós dizemos assim, agudo, estresse agudo. Por quê? Porque ele aconteceu, o nosso organismo reagiu biologicamente para nos defender e, na sequência, o organismo voltou ao normal pela queima das substâncias que fizeram aquela reação. Por outro lado, nós temos os casos de estresse crônico, que na maioria das vezes é condicionado por estresse de menor intensidade do que aquele do carro, mas que são muito duradouros, levam muito tempo para desaparecer. Então, este estresse é dito como crônico. Então, ele é leve, não é daquela reação imediata como acontece na freada, mas ele vai ocorrendo gradativamente. E você muito bem falou da pessoa em seu trabalho, quando é perseguida, quando tem dificuldades de relacionamento, que dia a dia vai alimentando aquele estresse, porque todo dia tem que enfrentar aquela circunstância e o organismo dessa pessoa continua fabricando produtos químicos para a defesa, só que em quantidade menor. Evidentemente que isso vai trazer algumas consequências no futuro dessa cronicidade, de se tornar crônico e de não se dar um basta nisso. Ao longo do tempo, poderão aparecer doenças por causa desse estresse crônico. Evidentemente que o estresse agudo não vai trazer nenhuma doença de momento, mas o crônico vai levar pessoas ao longo do tempo a terem problemas de saúde. E quais são esses problemas do nosso organismo? O que ele pode trazer se eu ficar me submetendo a esse estresse por um longo tempo? De uma forma sumária, nós vamos procurar estabelecer o que acontece em cada órgão do nosso organismo. Por exemplo, vamos começar pelo cérebro. No alerta, o nosso cérebro recebe essas substâncias fabricadas pelo organismo que faz com que os nossos pensamentos e reflexos sejam aguçados. As nossas pupilas ficam dilatadas para melhorar a nossa visão e acionar a nossa defesa, a defesa do organismo no sentido da manutenção da vida.
No caso crônico, o excesso de uma outra substância que o organismo produz acaba por destruir os hormônios, ou os neurônios, digo, prejudicando o raciocínio e também trazendo lapsos de memória, surtos de raiva, eventualmente depressão e fadiga, que é uma coisa muito comum hoje que se nota. No coração, Exatamente. nós teremos algumas reações importantes também. Vamos ter, como alerta, batimentos cardíacos que aumentam até 5 vezes mais. O coração bate mais rápido e a pressão arterial sobe. No caso do estresse crônico, o coração é estimulado a trabalhar em ritmo acelerado, podendo levar até um infarto. Porque no sinal de alerta é aquele batimento súbito que se eleva do coração. E já no crônico é uma elevação que vai sendo duradoura, que vai se mantendo por um período muito grande. Por exemplo, na respiração, no aparelho respiratório, o que vai acontecer? Só um pouquinho, só para eu falar aqui que eu fui vítima do estresse crônico que atingiu meu coração. Aquele excesso de trabalho, né? Muitas atividades, trabalhava sábado, trabalhava domingo, trabalhava à noite, aquela coisa sem limite, até que me levou ao infarto. E eu me lembro que na época você já me falava, você está exagerando, você precisa fazer atividade física. E eu achava que estava acima de tudo. Bem que você me avisou, mas vamos lá, casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente. É importante que você tenha dado o teu depoimento, porque o estresse, se não controlado, pode levar a doenças mais graves, como foi o seu caso que aconteceu há um tempo atrás. Mas voltando ao que nós estamos falando, referimos-nos agora ao aparelho respiratório. Os nossos pulmões passam a ter uma frequência maior de respiração. Para que isso? Para trazer mais oxigênio no caso de você precisar correr, de você precisar lutar para a manutenção de vida. No caso crônico, a respiração acelerada acaba por reduzir a entrada do ar. Pode agravar os casos de asma e outras doenças respiratórias. Então, eu vou simular aqui rapidamente. Em uma fase aguda, eu posso ter uma respiração desse tipo. O que acontece? Nesse momento, eu posso ter um aporte maior de oxigênio, mas se isso for mantido por um longo tempo, não há tempo suficiente de haver a troca gasosa de oxigênio por gás carbônico e eu vou ter uma deficiência de oxigenação nos tecidos. Então, é muito importante que seja controlado o estresse e que a respiração volte ao normal o quanto antes. Quanto à parte muscular, se nós falamos que o organismo procura se defender do perigo, em um sinal de alarme, os músculos fazem parte da defesa. Recebem oxigênio acima do normal por causa daquela respiração que nós falamos, e eles se contraem para melhorar a nossa performance durante a ação. Precisa correr. A musculatura vai responder. E é interessante, Fátima, que quando acontece um estresse, uma coisa grave, uma mãe vê o seu filho passando por uma dificuldade, ela corre. E ela diz depois assim, olha, apareceu uma força extra que eu não sei de onde veio. Na realidade, foi o mecanismo de defesa do organismo que indicou para ela, corre, deu força muscular. E a pessoa acaba agindo e conseguindo uma força extra para se defender ou para defender o seu filho ou para entrar num estado de defesa. Quando o estresse é crônico, na parte muscular,
essa tensão constante dos músculos pode levar, principalmente no pescoço, costas e ombros, cansaço exagerado e dores. Então, é muito comum a pessoa ter dores, não sabe por quê, mas está muito estressada. É possível que seja essa dor causada pelo estresse crônico que está envolvido no sistema desta pessoa. Sistema imunológico, sistema de defesa. Quando acontece o sinal de alerta, que é aquele rápido, as células responsáveis pelo organismo passam a produzir mais anticorpos. E também aumenta a produção de plaquetas. Para que isso? As plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Por quê? A pessoa, ao se defender, ao correr, ao lutar para se defender, pode sofrer cortes, pode sofrer acidentes e ter sangramento. E, sabiamente, o nosso organismo dispõe de um mecanismo de aumento de coagulação e melhora das condições de defesa com mais anticorpos. Porém, quando isso se torna crônico, a pessoa fica mais suscetível a gripes, resfriados e outras infecções se tornam frequentes. E eu posso citar um caso que se vê muito na área médica: o aumento de herpes, o aumento de infecções oportunistas quando a pessoa está com estresse. E, às vezes, tenta-se melhorar, tenta-se tratar o herpes, mas não se trata o estresse. Não há resultado, não há melhora, evidentemente, quando acontece isso. No sistema circulatório... Oi? Imagina agora a gente com uma carga grande de estresse, e baixando o sistema imunológico, quer dizer, ainda fica mais suscetível ao coronavírus, quer dizer, uma situação bem complexa. Sem dúvida alguma. Nesse momento que nós estamos vivendo, quando todos estão estressados, por falta de condições de sair, por falta de encontro dos familiares, por falta de contato com pessoas, ou mesmo por enfrentar situações adversas, estão sujeitas a problemas com muito mais intensidade e frequência. Vamos falar também do sistema circulatório. Naquele momento que o organismo produz mais plaquetas, o sistema circulatório provoca uma vasoconstrição. Isso vai resultar em uma palidez. A pessoa que está sob estresse fica pálida, porque o sangue é levado para as áreas centrais do organismo no sentido de preservar sangramentos. Por isso que as mãos e os pés da pessoa que está sob estresse são gelados. Seu sangue é sequestrado para áreas centrais e não para extremidades. Isso vai acontecer também na ponta do nariz, enfim, no corpo todo. Mas algumas áreas onde a circulação é maior, a frequência será também maior. No caso crônico... Oi? Não, eu ia dizer, você vai falar do caso crônico, mas para a gente da área da estética, isso é super importante, porque o que nós vamos ter? Uma pele com deficiência circulatória, com isso sem nutrientes, né? Mas eu imagino que você vai falar sobre isso. Com certeza vamos comentar esse aspecto. Na parte crônica do aparelho circulatório, os batimentos cardíacos acelerados e a pressão arterial elevada diminuem a elasticidade dos vasos. Evidentemente, isso se mantendo por muito tempo vai trazer problemas de saúde. E levar, sem dúvida alguma, a doenças cardiovasculares. Ok. E em relação à pele, então, que eu te falei, né? Que nós somos da área da estética, nós trabalhamos com a pele, que é o maior órgão do corpo humano. O que a pele sofre com esse estresse? Uma boa pergunta, Fátima. Conforme falamos, a pele está sujeita a sofrer as ações do aparelho circulatório.
Então, como o sangue vai para outras partes do corpo, acaba ficando com a circulação sanguínea deficiente. Isso vai trazer, então, um aspecto pálido para a pessoa. Isso no alerta, no estado de alerta, né? No estado agudo. No crônico, a falta de irrigação vai provocar irritação, descamação de pele e, muito importante, envelhecimento. Importante também que, em algumas pessoas, o estresse pode levar a acne. Acne, sim. Algumas pessoas têm acne, e às vezes acne que torna-se crônica e não sabe por quê. E se não for avaliado o estado de estresse, e o estresse seja a causa da acne, o tratamento superficial apenas não vai resolver. O tratamento deve ser conjunto, o tratamento local e o tratamento da acne e do estresse também. Então, veja como é muito importante, né, o estado do estresse para a pele e para a aparência da pessoa também. Ainda em relação à beleza, podemos falar sobre os cabelos e os pelos. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: a pessoa ficou arrepiada do susto que levou. Exatamente. Veja o que acontece. A pessoa pode ficar arrepiada. O cabelo podem arrepiar. Por que acontece isso? Porque o organismo vai fazer com que pareça que você seja até maior se tiver que lutar com alguém, se tiver que se defender. E logo que passa na fase aguda, o estado de alerta, as coisas voltam ao normal. Porém, quando entra num estresse crônico, pode haver uma queda acentuada de cabelo, descamação do couro cabeludo devido à baixa irrigação sanguínea. Muito importante. Então, ao longo do tempo, o estresse vai trazendo consequências, sem dúvida, ao nosso organismo. E quais são as causas do estresse? A gente está falando aqui do estresse por conta do Covid, né, do coronavírus, mas a gente sabe que o estresse aí é considerado o mal do século, se fala muito em estresse, antes mesmo da pandemia. O que leva a gente a ficar tão estressado? Que causas são essas? Nós temos muitas causas. Evidentemente, levaríamos muito tempo para entrar em detalhes em cada um. Mas o momento que nós estamos vivendo vai fazer com que nós possamos comentar algumas coisas que são as mais comuns. Estamos vivendo um momento de pandemia. Por si só, a pandemia já bota medo. Eu me lembro que quando, em fevereiro, março de 2020, no ano passado, começaram a falar que a doença estava se alastrando, todos nós ficamos apreensivos. Certo momento, um certo estresse que tomou conta de todos nós. O que eu posso fazer para me proteger? Aí você entra na fase do alarme e não encontrava muita coisa, por falta de medicamento, por falta de vacina, por falta de conhecimento de como esse vírus estava agindo. Mas ao longo do tempo nós percebemos claramente que ele veio trazendo problemas de toda ordem, seja para o empregado, seja para o empregador, para o comerciante, para o religioso, para as igrejas. Enfim, todo mundo passou a ter um estresse por causa disso. E, evidentemente, que nós temos que controlar isso, e é, às vezes, agravado pelas notícias que nós vemos, pelo que ouvimos, pelo que vemos. Principalmente quando pessoas que são amigas, que são parentes, acabam por falecer. Aí entramos num processo de estresse agudo e que às vezes pode demorar muito tempo. Então, morte de familiar ou amigo é, sem dúvida alguma, uma das importantes causas de estresse. Pode ser agudo por algum momento, como pode se cronificar e se tornar um estresse crônico por longo tempo.
O outro item que nós podemos comentar é o divórcio. O divórcio vai trazer consequências para todas as partes envolvidas, seja para o casal que está se separando, seja para os filhos, seja para os amigos, enfim, todos vão sofrer, porque vai trazer consequências financeiras, vai trazer consequência de mudança de local de moradia, enfim, vai trazer muita coisa nova, e as coisas novas produzem estresse. Outro item que podemos comentar é quando ficamos doentes e necessitamos entrar em auxílio-doença. Começamos a tratar uma doença, precisamos de um auxílio, vai ao INSS, faz o requerimento e às vezes não é concedido. E você não pode trabalhar. Ou é concedido o benefício, porém ele cai 70% do valor que efetivamente você estava habituado a receber. Então, isso é motivo de estresse, sem sombra de dúvida. E, às vezes, esse processo de receber o auxílio-doença leva um tempo muito grande. Outra causa de estresse é a aposentadoria. Sabe que acontecia algumas vezes no consultório? As pessoas chegavam e diziam assim, olha, uma mulher principalmente chegava e dizia, meu marido aposentou. Agora ele mexe em tudo em casa e eu não consigo mais conviver com ele. Ou vice-versa. A mulher trabalhava e o marido agora fica mais tempo junto. Acaba trazendo problemas nesse aspecto. Porém, existe outro aspecto que é importante no caso da aposentadoria. A falta de preparo. Então, quando nós começamos a trabalhar em uma empresa, em uma atividade econômica, nós não estamos preocupados com a aposentadoria. Nós vamos trabalhando, os anos vão passando. Mas vai chegar um momento que nós começamos a pensar na aposentadoria. Alguns fazem até previdência privada, outros confiam apenas no INSS. Mas quando chega a aposentadoria, a pessoa não preparou-se, vai para casa, não sabe o que fazer, estava acostumado a trabalhar sempre do mesmo jeitinho. E aí não tem nada para fazer, não sabe fazer nada, e o tempo vai passando e a pessoa vai acabando entrando num processo, às vezes, depressivo, mas sem dúvida alguma, estressante, porque ficar sem fazer nada é muito difícil. E essa pessoa acaba, eu vi muito acontecer isso, as pessoas que se aposentaram e não tomaram providência em fazer uma atividade rapidamente, acabam falecendo pouco tempo depois ou poucos anos após a sua aposentadoria. Isso é importante da gente falar, que o estresse, então, ele não é só por excessos, né? Excessos de trabalho, excesso de preocupação. Existe o estresse de monotonia, que é aquele em que a pessoa está fazendo aquém do que ela pode fazer. Então, ela se aposenta, estava acostumada com uma atividade, e ela acaba não fazendo mais aquilo, ela vai ter esse estresse de monotonia. Ou uma pessoa que trabalha num emprego que exige muito pouco dela, ela tem muito mais capacidade, e aí ela fica ali naquele emprego, tal, fazendo pouca coisa, ela também pode vir a ter esse estresse de monotonia. A dona de casa, acostumada com os filhos, de repente os filhos crescem, casam, vão embora, tem até um nome para isso, que é do ninho vazio, né? Síndrome do ninho vazio. Então, veja que o estresse também, ele vai aparecer em situações em que a gente está, vamos assim, desanimado, com menos atividade do que a gente gostaria. Sem dúvida alguma. Excelente a observação. Nós temos outro fator importante de estresse, é a gravidez. Quando é uma gravidez programada, as coisas correm melhor, mas mesmo assim é estressante, porque começam a haver alterações no organismo da mãe, no
na organização familiar, né? E quando não era programada, então as coisas são um pouquinho mais complicadas, mas sem dúvida é um fator estressante, que pode ser crônico se não for bem controlado. Outro caso é o casamento. Duas pessoas vão se unir, começam a se conhecer e pretendem se casar. Cada uma vem de uma formação diferente e vai haver um período que uma vai ter que se adaptar à outra para que a convivência possa ser boa. E, às vezes, há desentendimentos, há uns estresses, corre uns estresses nisso, até que as coisas fiquem bem ajeitadas. Então, o casamento é o fator de risco. E quando as coisas vão mal, o casamento não dá certo, evidentemente que o estresse vai ser muito maior e muito mais duradouro. Em relação ao trabalho, ainda nós temos um fator importante que é a demissão. Você chega para trabalhar e, de repente, você é avisado que a empresa não vai manter o seu emprego, que você será dispensado. Isso causa um estresse momentâneo e, se for duradouro a demora para conseguir um novo emprego, esse estresse vai se tornando crônico. Por quê? Vai causar falta de dinheiro em casa, vai trazer problemas, vai ter que ir procurando emprego em outras empresas, às vezes passa por um momento de crise, como estamos hoje com a pandemia, que não tem quase emprego disponível. Então, sem dúvida alguma, a demissão é um fator importante no estresse. O nascimento de um filho. A minha primeira formação, eu sou assistente social e eu trabalhei em grandes empresas, né, como assistente social. E eu me lembro que num período, na década de 80, tivemos muitas demissões, né? O país estava naquela inflação altíssima, passando por uma crise bem grande. E a empresa onde eu trabalhava, ela teve que fazer uma grande demissão de muitos funcionários. E eu fazia o trabalho, então, de entrevistá-los, né? A entrevista final ali, para orientá-los, né? Tinha gente que não sabia nem fazer um currículo, então ajudar a fazer currículo, ajudar a encaminhar os currículos, a empresa ajudava muito nesse aspecto de encaminhar o currículo para os empregados. E eu me lembro assim, eles ficavam estressados com a situação, eu também, né? Mas foi um trabalho assim bem árduo que a gente fez e realmente as pessoas tinham um estresse muito grande, um medo enorme de não arrumar novo emprego, né? O país em crise, realmente o desemprego é um estresse muito grande. Com muita propriedade, você falou na mudança de emprego. Mudança de emprego também faz parte, porque eu saio de um local que estava habituado, com colegas, com pessoas já amigas, e vou para um novo ambiente, onde eu não sei quem é quem, e vou ter que me estabelecer, mostrar minha competência, concorrer com outras pessoas dentro do novo emprego. E, às vezes, há um outro fator que é muito importante também na mudança de emprego, que é a queda do salário. Às vezes há uma perda significativa do rendimento, porque você estava em uma empresa há muito tempo, estava em um patamar alto de rendimento, e de repente você tem que entrar em outra empresa com rendimento menor. Isso também é fator, sem dúvida alguma, de estresse. Mudança de residência. Você está habituado a um local onde você reside, onde estão guardadas suas coisas, e por algum motivo é necessário fazer uma mudança. O que vai acontecer? Encaixota-se tudo, coloca num caminhão de mudança, vai para o novo endereço, leva-se tempo para guardar tudo e depois vem aquela tradicional pergunta: onde será que está isso? Onde será que está aquilo? E você não encontra e leva muito tempo para achar, e às vezes você precisa das coisas num momento bem rápido. Então, mudança de residência pode trazer também um quadro de estresse até crônico, porque até que haja uma boa adaptação, pode demorar. Outro fator importante é a dificuldade sexual, né?
Para os homens, até teve uma vantagem nos últimos tempos, né, principalmente os homens que têm mais idade, com o aparecimento do Viagra e de outros remédios que melhoram. Porque antes, sem dúvida alguma, para alguns homens, seria um motivo de depressão. As mulheres não podem tomar Viagra, claro. Né? Mas... Ô Miguel, o Viagra da Pfizer, né? Hoje o pessoal está preferindo a vacina da Pfizer do que o Viagra da Pfizer. Exatamente, que é um anti-estresse também a vacina, né? Sem dúvida alguma. Muito grande. Então, essa dificuldade pode existir e pode ser um fator de estresse também. Falamos no divórcio, né? Quando há o divórcio, há uma porção de problemas. Mas também existe o estresse por um novo relacionamento. Eu vou conhecer uma nova pessoa, vai começar outra vez aquele processo de conhecimento, até que haja um bom relacionamento afetivo, até que haja aquele entrosamento ideal entre as pessoas. É um fator de estresse, mas não quer dizer que seja ruim. Um outro dado muito importante e muito comum nos dias de hoje: problemas no trabalho. Às vezes um chefe que está perseguindo, ou às vezes até problemas em que as pessoas são levadas a tomar atitudes que não desejam, ou às vezes chefe que extrapolam os seus limites em cima do funcionário. Isso é muito importante, né? Que o ambiente de trabalho seja agradável e que não haja assédio moral, principalmente, que é uma das coisas que tem acontecido muito nos últimos tempos, né? Que o ambiente de trabalho seja bom. Não dizer não. Você sabe que isso é uma das piores coisas que tem. Às vezes você é uma pessoa que gosta de trabalhar, que faz as suas atividades, chega alguém e diz assim, pode fazer isso para mim? O outro pode fazer aquilo, e você, não sabendo dizer não, vai aceitando tudo, vai aceitando. Aí, uma hora, você não consegue mais dar conta das coisas que você está fazendo. E aí vem a cobrança. Mas eu pedi para você fazer isso, eu pedi para você fazer aquilo e você não fez. E você acaba ficando estressado, simplesmente por não dizer não. Mau uso do tempo e procrastinação também é um fator importante. As pessoas usam mal o tempo às vezes, deixando de cumprir as obrigações necessárias, as obrigações que têm que ser cumpridas, deixando para depois, procrastinando e acabando por não fazer. Aí chega no fim do dia, a conclusão é que não fiz nada durante o dia. Não rendeu nada. Eu não produzi nada nesse dia. Então, esse é um fator de estresse. Mau uso do tempo. É importante também. Aí nós temos como fator outro o dinheiro. Aí você vai dizer, puxa vida, todo mundo precisa de dinheiro. A falta de dinheiro vai trazer estresse. Porém, o dinheiro é excesso também. Você imagine que você ganhou na loteria um valor razoável e todos descobriram que você foi o ganhador. Você passa a ser assediado por tudo quanto é tipo de pessoa. É o parente pedindo emprestado, é as comunidades que vêm pedir, é o banco que quer o teu dinheiro e o ladrão que também tenta. Então, a falta de dinheiro é estressante e o dinheiro demais, por incrível que pareça, também é. Então, vejam que são fatores importantes. E, por último, nós queremos salientar o horário do sono. As pessoas ficam vendo televisão até tarde ou fazendo qualquer atividade à noite na esperança de dormir um pouco mais durante o dia. E acabam fazendo um período de sono muito pequeno, sendo necessário 7 a 8 horas. Então, é necessário que o sono seja cuidado, porque senão ele vai trazer estresse também. E esse é crônico, hein? Para todo lado que a gente olha tem estresse.
Com Mas certeza. mas deve ter algum jeito de tratar isso aí, né? Como é que a gente pode fazer então, doutor? Conta aí para nós. Ainda bem que existem tratamentos e existem muitas coisas que nós podemos fazer. Nos casos mais avançados, os medicamentos que são utilizados necessitam de receita médica e devem ser orientados por um profissional médico. Nunca devemos fazer automedicação, porque a medicação de uma pessoa não quer dizer que seja boa para outra. Uhum. Existem duas frases que eu considero muito importantes. Uma delas diz assim: querido estresse, quero acabar com nossa relação. Será que você quer acabar com a relação com o estresse? Quando Com o estresse é estresse. mau, sim, devemos mesmo. E aí tem um outro ditado que nos diz assim: nada muda se você não mudar. Interessante esses dois pensamentos, né? Que são importantes para que a gente pare, pense e faça alguma coisa. Muitas coisas podem ser feitas por você, por mim, por qualquer pessoa, que vão nos ajudar no controle do estresse. Por exemplo, mudar o estilo de vida. Se eu estou procrastinando as coisas, se eu estou deixando para depois, cumprir as obrigações primeiro. Procurar mudar o estilo de vida. Procurar ter horário para fazer as coisas. Procurar controlar o meu dinheiro, controlar o que eu ganho, controlar minhas despesas, controlar o meu relacionamento com as pessoas, pedindo por favor, muito obrigado, desculpe, quando necessário, né? Então, mudando o estilo de vida, sendo amável com as pessoas. Em segundo item muito importante, fazer atividade física, porque a atividade física vai liberar algumas substâncias no organismo que vai ajudar muito no controle do estresse. Atividade física. Claro que você não pode sair fazendo atividade física sem uma orientação médica, sem um exame médico para ver se está tudo bem. Mas algumas atividades simples, como caminhada, não é necessário muita coisa. Todos nós podemos fazer. E vai estar ajudando sem dúvida alguma. Um outro item importante são massagens, né? Existem pessoas que fazem massagens. As massagens são auxiliares no tratamento do estresse também. E bem como relaxamento. Atitudes de relaxamento, você ouvir uma música, procurar soltar o corpo, uma música suave, vai ser excelente para ajudar no combate ao estresse. Dormir o suficiente e sempre no mesmo horário, porque o nosso organismo faz um ciclo. E é necessário que você vá dormir no mesmo horário sempre, procure levantar no mesmo horário, fazendo um período de sono razoável. Vai ajudar muito. Administrar muito bem o tempo. O que é ideal? No dia anterior, você fazer uma agendazinha. Amanhã eu preciso fazer isso. O que é mais importante? No item número 1. O segundo, menos importante. Número 2. O outro, número 3. E procurar administrar o teu tempo o melhor possível. Você vai sentir que vai render muito mais o seu dia. Outra coisa importante, evitar café e álcool e não usar drogas. Essas substâncias todas, ao invés de ajudar, vão piorar para quem já não está bem, porque o álcool vai enfraquecer a força de vontade, o café vai ser estimulante, vai tirar o seu sono, e as drogas, sabe lá que efeito pode trazer no organismo, mas que com toda certeza não vai ajudar nada. Outro item que pode ajudar a controlar é tirar férias. Às vezes as pessoas trabalham muito. E agora, na época da pandemia, às vezes em casa se trabalha mais do que se estivesse na empresa. E é necessário que a cada 12 meses o nosso organismo dê uma desligada do que nós fazemos, com mudança total de atividade. Tanto é que nós precisamos, para recuperar bem,
ou nesse período das férias, esquecer até a senha do computador da onde a gente trabalhava. Claro, não esqueça de anotar a senha antes de sair de férias, não vai dar problema. Outro item importante, passar mais tempo com a família. Hoje em dia todo mundo está ali no celular e eu já tirei várias fotografias de ambientes que eu vou, inclusive dentro de igrejas, e o pessoal está todo ali, digitando, 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 e não se tem mais reunião familiar, não se encontra, não se conversa mais. Isso faz falta e é necessário para que se controle o estresse. Trocar ideias com a família, enfim, a família que nos dá sempre toda a cobertura que precisamos. Fazer algum tipo de trabalho manual, isso é importante. Alguma atividade que seja fora do computador, fora do celular, e que você possa exercitar a sua mão, possa exercitar os seus membros superiores, fazendo alguma atividade. Passar tempo com os amigos é a mesma coisa. Vai ajudar muito, nesse momento não pela pandemia, mas no momento que é possível, estar com os nossos amigos. Cuidar da alimentação, fazer uma alimentação balanceada. Não comer só fast food, só pizza, só massas. E esquecer que o organismo precisa de frutas e legumes, sempre que possível. Mesmo que seja um pouco cada dia, mas são necessários. Né? E existe uma coisa que é muito importante, que é a religião ou crença. Deus sempre está e sempre estará com você. Creia nisso, é muito importante. A confiança, a fé, um ser superior, a confiança e a fé em Deus, nos ajuda muito a superarmos as barreiras do estresse. Ou administramos os fatos, ou os fatos nos administram. Pense nisso. E afinal, então, estresse é bom ou é ruim? Esta pergunta é a mais importante e nós vamos encerrar a nossa live respondendo a essa pergunta. O estresse é a nossa motivação de vida. É necessário diariamente. Portanto, sempre que você faz coisas boas, o estresse é bom. Mesmo diante de um perigo, o estresse vai nos salvar de uma situação grave momentânea. Mas se ele tornar-se crônico, ele vai se tornar ruim. O nosso cuidado é evitar que o estresse venha fazendo parte da nossa vida e vá se mantendo. E se juntando com vários tipos de estresse ao mesmo tempo. Esse é o segredo de controlar o estresse. Muito obrigada. E aí, pessoal? Gostaram? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta para o Miguel? Estamos aí na hora das perguntas. Foi super esclarecedor, muito obrigada. Adorei. Dicas assim maravilhosas, coisas simples. E uma coisa que eu quero deixar aqui registrado. O Miguel está falando tudo isso, não é só porque ele é médico, mas ele pratica isso. Tá? Ele é uma pessoa assim, que tem um estresse sob controle que é impressionante, impressionante. Então, ele pratica o que ele fala. Isso aqui é legal. Não está só falando do que leu, do que ouviu falar, do que pesquisou. Ele está realmente falando do que ele pratica. Alguém aí tem alguma pergunta? Eu teria uma observação a fazer. A nossa palestra, hoje, ela é mais educativa, informativa, no sentido de alertar para os problemas. Não é tratamento. Tratamento é orientações daquelas que todos nós podemos fazer, né? Mas a palestra é educativa, né? Essa live é educativa, e esse é o sentido que nós procuramos dar a vocês nesse momento. Ok, então eu quero agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, agradecer você, Miguel, da sua disponibilidade, né, do carinho com que você trouxe esse conteúdo, né, que foi super importante, num momento assim que está todo mundo muito estressado,
que doenças podem vir em função desse estresse. Então, para que a gente evitar adoecer, é importantíssimo a gente controlar o estresse. Então, quero agradecer, quero que fiquem todos aí muito bem, com pouco estresse, né? Mas porque ele é necessário. E, então, até a próxima live, na quinta-feira, nós estamos aqui de novo e vamos falar, então, sobre hidratação de pele. Tá bom, gente? Um beijo, Miguel. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.